Saudações a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Locus Inovatel, o Locus Eletroeletrônica de Pernambuco. Eu sou o professor Deus Nogueira, do Instituto Federal de Pernambuco, e hoje estamos aqui com a professora Tereza Maciel e com o professor Rogério, para conversar um pouco sobre essa, uma nova diretoria, mas uma reformatação da diretoria que hoje toma conta do ITEP, do Parquitel e em outras instâncias da tecnologia do Estado. Professora Tereza é professora da Universidade Rural de Pernambuco, já assumiu vários cargos de gestão sempre voltada à tecnologia. Professora, por favor, fale um pouquinho dessa sua história, fale como é que a senhora chegou aqui, para poder começar a conversar sobre o que a senhora vai realizar. Eu vou encurtar um pouquinho de história, para valorizar mais os aspectos relacionados à diretoria, Então, eu sou da área de tecnologia da informação, sou bacharel, mestre e doutora, especialmente na parte doutorada, na parte de gestão organizacional ágil, Então, essa questão de gestão já vem comigo já há algum tempo e perseguindo. Eu atuei durante 10 anos no mercado, antes de entrar na universidade, especialmente gerenciando assim, uma gestão mais executiva no CESA e outras empresas como Votorantim, também Pitang, e também na gestão pública. Eu tive a oportunidade de assumir a diretoria geral de TI da Universidade Federal de Pernambuco, 2016 a 2020, e estava como secretária de Tecnologias Digitais na UFRPE, até que fui receber o convite de assumir uma diretoria recém-formatada, obviamente aproveitando tudo já o aprendizado anterior, mas com uma nova formatação, que é a Diretoria de Avanço Tecnológico e Competitividade. É um grande desafio para mim, mas eu gosto particularmente desses dois nomes juntos, tecnologia e competitividade, porque de fato a gente vai usar o avanço tecnológico, mas com uma visão de fomentar e de impulsionar a competitividade de pequenas, micro e inclusive de startups. Então acho que vai ser muito bom. Que bom tê-la à frente com esse afã. Eu agradeço. Tereza, quando se fala a sua diretoria tem lá o nome Avanço, temos avançado, avanço de tecnologia. Aí eu não resisto a fazer uma analogia com o Centro de Estudo de Sistemas Avançados do Recife, o famoso CESA. Como eu estava falando aqui em off, Pernambuco tem uma história fantástica, muito eloquente, sobre o avanço na área de tecnologia da informação. O ícone disso é o CESA, ações governamentais como o Porto Digital. Nós, do Locus Eletroeletrônico, nós da área de hardware, na área de sistemas embutidos em particular, porque tem uma ligação direta com a tecnologia, a gente vê a história de Pernambuco como aquele sujeito que foi para a academia e só malhou o braço. Então hoje a gente olha Pernambuco, ele é um fisiculturista do ponto de vista de sistemas de software, de cultura de produção, certo? De qualidade, Você tem uma vasta experiência nisso com o CESA, controle de qualidade, e não malhou as pernas. Então, as pernas que a parte do hardware, da parte da indústria mesmo, não foi malhado. Nós temos o Parquitel, que está sob sua gestão, que eu brinco, já falei aqui no podcast mais de uma vez, que é uma criança que insiste em nascer, ainda bem que ela insiste em nascer, quase 40 anos. O CESA, eu não posso desprezar contra ele, mas ele nasceu e cresceu rápido. O Porto Digital nem se fala. Aí eu te pergunto, como é que você vê, como é que a gente pode malhar essas pernas? Como é que você vê a iniciativa da sua diretoria para trazer o Parquitel e outras instâncias, como o ITEP, ao mesmo patamar do Porto Digital? Quando a gente fala de avanço tecnológico, e eu tive muito cuidado assim, participei da criação desse novo nome, de não colocar digital no meio, porque tecnologia é um nome muito mais amplo, é tão amplo, quando a gente vê o ITEP, o tanto de tecnologias, de potenciais tecnologias que o ITEP pode desenvolver e pode aproveitar seu conhecimento para ajudar nesse. Quando a gente fala de avanço tecnológico, a gente está falando
tecnologia de uma forma geral. Especificamente, o podcast aqui, a gente vai falar muito da indústria 4.0, manufatura avançada, né? Então, eu, apesar de ser da área de tecnologia da informação, né, com muito orgulho que sou, mas já tem muito tempo que eu trabalho em gestão. E a gente às vezes diz assim, a gente às vezes precisa de gestão muito mais do que quando a gente está na frente. Então, as diretrizes, as ideias, o planejamento, a gente precisa de uma bagagem muito grande em gestão, né? E eu acho que essas oportunidades de gestão no setor privado, no setor público, me deram essa visão do que precisa ser feito. E aí eu acho que dentro disso tudo, a estratégia de ter uma equipe diversificada, né? E é por isso que eu trouxe o Rogério Pontes, professor e engenheiro mecânico. Ele está aqui que não me deixa mentir. Então, ele está à frente do Parquetel. Que até então era o coordenador-chefe do Locus de Metal Mecânicas, né? Isso é bom ressaltar. Exatamente, é bom ressaltar, né? Então, o Rogério ele vem justamente ele trazer essa força da manufatura avançada para dentro do Parquetel. Então, o Rogério está à frente disso. O Parquetel é apenas um equipamento, apenas, parece, né? Mas que é um músculo, né? Daquela analogia, é um músculo você trabalhar. É um músculo, mas que tem um grande potencial. Quando a gente fala de Parquetel, a gente está falando, obviamente, de toda a ideia do parque tecnológico, que a gente precisa fortalecer, e está fazendo também o centro de manufatura avançada. Então, a gente chama Parquetel o espaço físico, que é o prédio do centro de manufatura avançada. Geralmente a gente fala de Parquetel, mas de fato o Parquetel é o grande projeto. O Parquetel é um espaço industrial na área da eletroeletrônica, né? Inclusive os lotes, a venda, para quem queira abrir uma indústria, poder lá se candidatar, abrir sua indústria lá. E do Parquetel é isso. E o centro de manufatura avançada é um centro tecnológico para dar suporte a essas indústrias. As indústrias que estão embarcadas e outras indústrias também que a gente pretende usar esse equipamento, né, que a gente tem para a gente favorecer. E daí o nome competitividade. Isso que eu falo, que eu gosto muito desse nome junto, porque a gente não pode desviar. A gente existe, o Parquetel existe, mas com uma visão lá na frente de empregabilidade, de erradicação de fome, de geração de emprego, de capacitação, de desenvolvimento de capital humano. Então, esses são os resultados, né? E o que é que a manufatura avançada, incluindo metal mecânica e eletroeletrônica, pode trazer, eu acho que ganhos imensos. E a gente está falando também só do Recife, a gente está falando de Pernambuco como um todo. Então, interiorização também é um ponto e um grande desafio, porque, como você diz, o Parquetel ele é sediado no Recife, né? A gente acha distante, porque fica no Curado. Então, imagina para a pessoa que está no sertão. Então, a gente precisa chegar lá. Então, um dos grandes desafios são esses também. Então, são muitas ideias. Elas já foram validadas, né? A gente discute muito isso, a gente está tendo um cuidado muito de manter o bom que existe, né? Muito trabalho foi feito pelas gestões anteriores, que é importante ser mantido e evoluído. Então a gente tem esse cuidado, essa análise assim, não manter o que está bom, ou melhor, não é manter, é evoluir o que está bom e trazer novas ideias, novas ações. Nesse sentido, eu até coloco como um ponto muito forte a seu favor a sua experiência de gestão de tecnologia na área de TIC, na área de tecnologia de informação e comunicação, porque essa gestão é a gestão da manutenção no final das contas. Então, muitos que trabalham só com desenvolvimento, mas se concentram no desenvolvimento, sabe que o produto ele não está pronto quando você fecha aspas o desenvolvimento. E nada permanece bom se não for mantido. Então, nesse sentido, eu queria entabular para a próxima pergunta, já pontuando, que eu vejo com muito bons olhos essa sua experiência, né? Eu, como ex-gestor de tecnologia, sei quais são os desafios. Mas, inovar, você tem que manter o velho também, né? Tem que inovar e manter o novo, porque às vezes você bota o novo e principalmente o novo
A exemplo de uma criança é extremamente frágil. Um ovo é extremamente frágil, ele precisa ser mantido. Mas vamos lá, antes que eu florei mais um pouquinho. Tereza, uma das coisas que eu acho que mais de uma vez fiz comentários elogiosos para a minha gestão no que respeita à tecnologia, é que está sendo praticada, até eu vejo, até agora, uma política de Estado, não de governo. Por quê? Porque muitas iniciativas positivas que estavam na gestão anterior estão sendo mantidas. Tá? Eu queria que você falasse sobre, é claro, você está entrando agora, mas falar sobre o que você viu, o que é que vai ser mantido, o que é que vai ser trabalhado, para no momento seguinte falar sobre as suas perspectivas próprias. O projeto pode me ajudar nisso também. A gente tem feito um trabalho muito importante e, assim, muito foi feito pelo Pactel, né? Como você disse, a criança parece que não nasceu, né? Porque é preciso chegar lá para saber o que o Pactel faz, né? Mais uma vez lá, né, muito está sendo feito lá dentro. Então a gente não pode desmerecer todo esse trabalho das gestões anteriores. O Pactel tem excelentes equipamentos, vocês do Opus conhecem isso, né? De tecnologia avançada, e foi muito bem cuidado, o projeto está ali, né? Mas o que eu acho que tem de desafio hoje é a gente fazer com que aquilo gere mais resultados. Quando a gente fala de mais resultados, mais uma vez voltando para a competitividade. Mais resultados para a indústria. E para isso a gente precisa de estratégias que tragam mais indústrias para lá. E aí, em paralelo, é todo um processo de articulação. Porque você sabe que a indústria vai se tiver um benefício para ela. Exatamente. Direto. Então, assim, como a gente articular não é só a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas também outros atores do Estado, da Prefeitura, da indústria. Então, no momento a gente está definindo essas articulações, analisando o que já tem de bom, né? A gente tem locos na inovação, a gente tem os laboratórios de prototipação, a gente tem a funilaria de manufatura de usinagem, mesmo, Rogério, que traz muitos resultados. Então, a ideia da gente realmente é expandir, né? Não vejo nada que a gente vá minimizar do que foi feito, do que está hoje em curso. O que a gente vai unicamente é tentar tirar mais potencialidade daquilo. Tá? Rogério, não sei se... Não, respondeu muito bem, isso mesmo. O nome da Lei de Fosfeiros como sendo muito inspirador, né? Tecnologias avançadas, competitividade, isso é fantástico. Né? Aí tem um desafio, acho que o seu maior desafio é mostrar daqui a pouco, né, ao longo do seu trabalho, que não apenas uma retórica, mas isso aí é um grande desafio, tá certo? Isso é um grande desafio. Aí eu te pergunto, dentro desse contexto de avanço, da sua visão, da sua experiência, claro que aí a gente pode ver que ela está, aspas, né, tendenciosa para a parte de tecnologia de informação. Mas como é que você vê, você é um desafio para o Estado de Pernambuco? Você acha que nós deveríamos crescer, não deveríamos apostar em tecnologia para avançar, ter um diferencial e com o diferencial ser competitivo, né? Fechando aí Sim. É uma pergunta bem complexa, né? Como eu falei, a tecnologia é um termo muito amplo, né? E não é só o termo, o escopo da minha área é muito amplo nesse sentido, né? A gente tem uma questão, a gente tem a tecnologia digital, que ela é importantíssima. Então a gente tem, por exemplo, aí eu vou fugir um pouquinho da parte do Pactel, da indústria 4.0, mas se a gente for uma tecnologia em geral, digital, a gente tem microempresários ao longo de Pernambuco, do interior de Pernambuco, geograficamente distribuídos, que às vezes não têm o mínimo de conhecimento digital a ponto de alavancar suas vendas, a ponto de conseguir ampliar seus clientes. Então, assim, a questão da transformação digital dos pequenos negócios,
é uma das vertentes também da área, certo? Então, a transformação digital, a tecnologia digital é muito importante nesse momento, sim, sem dúvida. Então, a gente tem uma linha na diretoria trabalhando com essa visão de transformação digital, mais na veia de negócios digitais, de utilização de soluções digitais para alavancar vendas. Então, isso é uma linha que vai ser trabalhada. Tem a parte da manufatura avançada, que para mim assim, é essencial, como você falou. Se a gente for olhar para Pernambuco, especialmente Recife, a gente sempre tem que ter o cuidado de não olhar só Recife, mas assim, especialmente Recife, a indústria digital, vou chamar assim, ela é muito forte, né? Principalmente a indústria de software, vamos ser mais especificamente ainda. Né? Só para me permitir uma outra correção, o rato é digital, nós não temos mais nada. Não tem, inclusive em termos de software, digital, assim, a parte de sistemas de informação que já abocanhou a parte de comunicação. Então, o sistema de informação e comunicação é muito forte, muito forte. E especialmente quando a gente está no momento em que a inteligência artificial ela se torna assim, uma grande porta para competitividade, para novos produtos, para inovação. A gente sabe que a inteligência artificial não é só software também, não anda sozinha com software, né? Ela é muito mais potencial se ela está envolvida com hardware também e tudo mais, né? Você mostrou aqui alguns experimentos de alunos que mostram isso, né? Então, essa questão de manufatura, tecnologia de fronteira, indústria 4.0, né, meio que se interceptam, né, é uma outra linha que a gente quer utilizar, vamos dizer assim, se utilizar desse tipo de tecnologia para o avanço da indústria, certo? E eu tenho certeza que a gente tem um grande campo aí para ser trabalhado. A gente sabe que não é fácil, a indústria é algo mais, exige mais investimento, exige né, os desafios são mais severos, mas é um nicho que a gente precisa trabalhar em Pernambuco. Eu acho que as ideias são muito boas, existem muitas ideias boas, existem muitos projetos inovadores que podem trazer ganhos substanciais, inclusive para a exportação. Mas não tem, muitas vezes, acesso a equipamentos que são extremamente caros, que oneram a linha de produção, e nem as grandes indústrias vão aceitar você fazer um protótipo ou fazer uma linha de validação, né? Porque só o setup dele já vai custar o preço inteligível da sua inovação. Então, assim, a gente está com uma linha de transformação digital, a gente está com a linha da indústria 4.0, que é onde entra a Rogério, especialmente com o equipamento Parquitel, e a gente tem TEP, onde tem tecnologia também, envolvendo a parte tanto de conectividade, onde a gente vai estar avançando a conectividade em Pernambuco também, né, para as escolas e hospitais e etc. Outro grande ramo também da minha área, certo? E além disso, o ITEP tem a potencialidade também de acreditação, de certificações, que é fundamental. Para a exportação do gênero alimentício, que a gente tem muito potencial. Então, deixa eu ver se eu consigo resumir. Porque realmente tem pouco tempo, eu vou resumir. Então, você vê, primeiro ponto, né, um grande avanço é interiorizar a tecnologia, até porque algum economista mais ortodoxo pode puxar minha orelha, mas você vê a riqueza de um Estado pela riqueza do seu interior. Tá certo? Você vê a riqueza de um Estado pela riqueza do interior. Nós sempre, como você falou, sempre Recife. Recife, né? Polo digital, Recife, César, Recife, tudo é Recife. Então, pensar Pernambuco. Até porque, até as distorções que geram isso, a falta de pessoal no mercado de trabalho, até a ausência de aluno da pós-graduação. Isso, então, porque está tudo concentrado em Recife. Então, o desenvolvimento do Estado parte pela interiorização da tecnologia, onde existe um espaço fantástico. Esse é um ponto. E a tecnologia não só de conhecimento, mas de unidades produtivas sendo respaldadas por equipamentos, como você colocou, né, uma tecnologia lá, equipamentos como o Parquitel, como o ITEC,
né? Então você vê isso. Eu posso até dar um depoimento. Nos PETs que eu tenho coordenado, eu tenho me surpreendido com as empresas que aparecem no interior, de Petrolina. Entendeu? Então é um potencial enorme. Tá? Então eu repito aquela frase, você vê a riqueza de um estado pela riqueza do seu interior. E aí a gente vai, o Pernambuco enriqueceu, porque está olhando até 120 quilômetros, que é Caruaru. Você está a 120 quilômetros, mas Pernambuco tem mais de 1.000 quilômetros de extensão. Então eu estou correto em fazer esse resumo? Eu gostaria de fazer um complemento, né? Porque é o seguinte, estamos vivenciando aí um período disruptivo da indústria. Então, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente não só tem que falar de implementação de tecnologia, mas a gente tem que falar de mudança cultural, mudança de mindset. Então, um dos grandes desafios, não digo só do Quartel, mas da Secretaria de Ciência e Tecnologia, é produzir capacitações, treinamentos, de modo a mudar a concepção de várias indústrias que ainda têm uma postura muito tradicional. Quando você vai para determinadas indústrias, inclusive aproveitando o interior do estado, você vai falar com o dono de uma empresa sobre inovação, o cara não quer saber de inovação. Então, até que ponto isso é importante para o industrial? Até que ponto a gente vai ter o poder de convencimento de que, de fato, a inovação ela é necessária? Porque, por exemplo, se a gente fala de robótica, por exemplo, robótica não é na indústria 4.0, robótica é da terceira revolução industrial. Internet é da terceira revolução industrial. Não é? E qual é a diferença hoje da internet da robótica? É a internet inteligente, é a robótica inteligente, são os processos manufatureiros inteligentes. Eu sou engenheiro mecânico, né, trabalho, meu mestrado e doutorado foi em manufatura, então eu sou de fato de manufatura. E eu sempre questiono meus alunos, né? Quando é que surgiram os processos de manufatura? E muitos respondem, na primeira revolução industrial. Eu disse, não, surgiu lá na pré-história, quando o homem, por alguma necessidade... Passou da lascada para a comida. Não, antes disso, ele precisava produzir alguma coisa para caçar, se defender, moradia. E por que eu falo isso? Pode parecer uma resposta até muito simplória, mas não, é para mostrar da necessidade do homem, tá certo? Quando eu digo homem, nós, como seres humanos, em produzir alguma coisa para suprir alguma necessidade. E os processos manufatureiros, eles têm a importância de trazer conforto e bem-estar para o nosso dia a dia. Então, a partir dos processos de manufatura que nós produzimos bens de consumo, né, que utilizamos para as mais diversas aplicações. Mas esse contexto manufatureiro, aí englobando logicamente todas as áreas, né, eletroeletrônica, mecânica, computação, todas elas, hoje elas estão passando por essa transformação digital, né? A área de saúde, de vendas. A própria transformação digital exige uma transformação cultural acima de qualquer coisa. Isso. E aí eu encaro que o grande desafio da Secretaria, e aí engloba logicamente o Quartel, é também trabalhar nesse sentido da mudança de cultura, mudança de mindset, né? Trazer esses modelos de negócio, capacitações, não só especificamente a implementação das tecnologias propriamente. Então fala um pouquinho sobre esse equipamento chamado Quartel. Como é que você vê? Evidentemente, eu quero até ressaltar, né? Ambos estão assumindo, estão se situando. Como é que você vê o uso desse equipamento para promover isso que a professora Teresa acaba de falar? Da gente melhorar, gerar avanço, e gerar competitividade, como eu coloquei, não só no RMR, não só no Recife, tá? Mas em todo o estado. Como é que tu vê isso aí? Então, o Quartel, né, como a gente mesmo denomina, é um hub de inovação, né, que tem por característica incubar projetos e não empresas, né? Então, a nossa ideia é atrair... Incutir, né? Projetos inovadores, né? Com isso, fazer uma aproximação muito célere da academia, né, juntamente com empresas e, consequentemente, estimular a inovação, que vale ressaltar que quando nós atraímos projetos para o Quartel, não necessariamente são de um CNPJ, então você próprio, com o seu CPF, você pode incubar um projeto. É importante. E isso, você, por exemplo, talvez não disponha de recursos para adquirir um determinado equipamento ou uma infraestrutura para você produzir, de fato, a sua ideia, transformar a sua ideia em algo físico, né, que possa, de fato, ter aderência ao mercado. Então, o Quartel é um ambiente que ele dá todo esse suporte, né, de modo a você conseguir desenvolver uma ideia, sair apenas da concepção mental e, de fato,
produzir um hardware funcional que consiga trazer aí melhorias, né? Além de o Parquetel ser um ambiente em que a gente promove mentorias, treinamentos, capacitações, não só para as instituições de ensino, mas para as empresas, de modo que torna-se um ambiente cooperativo, colaborativo de grande network, né? Porque ali você tem empresas, parceiros, investidores, né? Então até para as próprias incubadas, estar num ambiente que tem grande visibilidade com o Estado, abre portas, né, para de repente ter até investimentos para que consiga ter a parte da aceleração dos seus negócios, né? Então eu acho que é algo... Pelo que você falou, eu vi um processo assintótico, se não de overlap, sobreposição, no sentido positivo, com a iniciativa como o Pro Startup, que está sendo pela diretoria lá de inovação, né, com o Hugo. Exatamente, o Hugo já esteve aqui, já conversando sobre isso, exatamente essa pergunta, como é que ele vê, porque eu vejo uma intersecção muito produtiva entre as duas diretorias. Vocês veem da mesma forma que o programa Pós-Startup pode servir como um seletor, um qualificador de empresas que possam ir para o Parquetel e ali criar sua base de produção? Perfeitamente, né? Inclusive o programa Pós-Startup eu encaro como uma iniciativa pública, né? Muito importante no fato de ser capaz de promover mentorias, inclusive para... Né? Muitas vezes você tem a ideia, mas você se pergunta por onde que eu começo. Não sabe começar, não sabe se estruturar a ideia, né? Para que ela venha Como é que eu consigo estruturar? Então, o Parquetel, ele permite que você esteja imerso dentro de um ambiente, inclusive colaborativo, né? Porque ali nós temos uma horizontalidade, eu diria até assim, entre os laboratórios, entre os profissionais que ali estão atuando. Então, existe uma sinergia muito grande, de modo que vai promover aí essa aceleração. Desculpa, Rogério, só para não perder o gancho, né? A gente está falando do Parquetel CMA, que é o Centro realmente de Manufatura. Lá dentro a gente já tem várias empresas já embarcadas com projetos ali sendo incubados, né? São palavras, né? E ao entorno a gente também tem um complexo industrial, né? Que ainda a gente acha que ainda é ínfimo, são poucas as indústrias, mas o desafio na nossa diretoria, e a gente vai em busca disso, já estamos articulando, tudo isso está acontecendo já. Apesar da gente estar chegando agora, a gente já está articulando para que a gente fortaleça não apenas o centro, para servir a esse intuito que o Rogério bem desenvolveu aí em sua fala, como também para trazer mais indústria, seja um ambiente realmente que fortaleça, né? A gente tem um porto digital, a gente tem um porto, não é o porto, mas um parque tecnológico focado na manufatura avançada. Isso, e uma das nossas ações hoje, Luísa, é fazer contato direto com as indústrias. Então, uma prática que a gente tem feito agora nas visitas que recebemos é: o que é que você achou do Parquetel? O que é que você sugere que o Parquetel tenha para trazer, digamos assim, o melhor suporte? Entende? Então, hoje a gente tem muito esse papel também de apresentar o Parquetel, mas a gente quer ouvir as indústrias, porque o nosso interesse é, de fato, ser um suporte efetivo para as indústrias e, consequentemente, o crescimento. Né? Eu recebi aqui, né, o Sérgio Fonseca, que é o fundador da Tron, né, que é a maior indústria eletroeletrônica do Nordeste, né, que está no Parquetel. Aí eu fiz a pergunta, né, quem precisa? Aí, daquele jeito bem objetivo, né? Dinheiro. É isso que a gente precisa ajudar, que a indústria. Porque, veja, se a gente for pensar numa pequena, a gente está pensando, eu acho que o Parquetel tem um grande leque. Aquela indústria que não existe ainda, aquela ideia, existe uma ideia, precisa ser concretizada, e aí é laboratórios de prototipagem, etc., que a gente tem também, e programas, obviamente, como o Pro Startups, para ajudar nessa construção também do mindset, né, gerencial e tudo mais. A gente tem um forte potencial para ajudar a pequena empresa, que ainda nem se tornou indústria, a indústria e ainda as grandes indústrias. Por quê? As grandes indústrias,
elas geram emprego. Não, e vão fazer aporte na infraestrutura. Investir, Isso, investe nas pequenas, gera empregos, né? Gera empregabilidade, pode receber residentes. Então, assim, é um ecossistema, né, que a gente tem que trabalhar de todos os lados. E a gente já está fazendo isso. Perfeito. Então, o trabalho, né, só complementando que ele falou isso, me veio à cabeça o seguinte, que você tem que transformar um ambiente receptivo para que a indústria arrisque a própria pele. Porque se fala dinheiro, o dinheiro do Estado, Isso. tá certo? Então, ali é um espaço, o Estado está dando um espaço que a indústria pode fazer seu aporte de investimento. Né? Por que a indústria não pode financiar um projeto dentro do Parquitel, financiando, fazendo aporte a equipamentos do Parquitel? Porque tudo vem do Estado. Fala muito. A iniciativa privada precisa estar junto também, né? E ter o ganha-ganha, né? Ela ter o lado de ganho dela também, os ganhos dela muito bem mensurados, para que ela possa investir. Nesse sentido, Rogério, eu pergunto que eu tenho guardado especialmente para você, sem dar spoiler, né? Sem dar spoiler, não tem spoiler, porque eu acho que tem muita coisa, inclusive tem muita coisa do tempero da gestão de vocês em cima do projeto. Me fala um pouco sobre esse projeto da mini linha de produção de eletrônica, sem dar spoiler, só... Já dando, né? Já Bem, tem problema não de dar spoiler. É uma pergunta bem desafiadora, né? Porque a nossa gestão, né, se deu há pouco tempo, né, teve essa transição do governo e eu cheguei a assumir a gestão do Parquitel com a incumbência, né, de dar continuidade a esses projetos inclusive muito importantes, né, para o Estado. Hoje está numa situação em que estamos viabilizando todas as etapas de aquisição, por exemplo, dessa linha de produção, não só dessa mini linha de produção, mas de todos os outros equipamentos que estavam elencados aí para trazer uma melhoria para o Parquitel. Então, hoje estamos aí em fase, né, de viabilização para dar sequência ao processo de compra, e essa mini linha de produção para o Parquitel ela vai ser bastante importante para contribuir para as startups, né, e para as empresas que ali estiverem alocadas, para acelerarem, digamos assim, os seus processos produtivos de placas e circuitos eletrônicos. Então, é o objetivo, né? A gente conseguir constituir esse laboratório para dar esse suporte. O nome em si, né, Rogério, já diz tudo, mini linha de produção. Então, é uma linha de produção para pequena escala. Isso, né? tem limitação também. Não é um laboratório de prototipação simplesmente, mas não é uma indústria. E nem é, o Parquitel ele não está ali para ser uma indústria. Perfeito. Ele está ali para impulsionar e tracionar. Então, esse seria o Nós, papel. no Locus, vemos aquilo como uma linha de cabeça de série, de produção de prospecção. Né? Você poder ter uma produção com um bloco pequeno para fazer a prospecção de mercado. Certo? Hoje, uma empresa eletrônica. No momento que você se inseriu no mercado, Exatamente. você já tem Isso. a escala, você. Não, até porque, Bom, né, já vai voar. e aí, para falar com mais propriedade, um grande desafio da indústria é o processo, a gestão do processo industrial. Certo? E como é bom que tem no software, né, parte de teste, Sim, processo sim, e tal, sim. a parte de hardware é crucial, porque você vê tudo funcionando. Então, há uma pequena mudança no fornecedor, né, por uma razão econômica, não, troquei o fornecedor porque ele me vende o chip 3 centavos mais barato, né, que vai fazer uma economia de escala, mas a mudança dentro quando eu boto um processo industrial impacta na qualidade do então, essa mini produção, ela serve como um laboratório nesse O sentido. laboratório e a própria produção em si, em pequena escala, que vai te trazer o quê? Como a gente fala em inovação, um mínimo produto viável. Então, às vezes você tem um mínimo produto viável, mas para ele ir para uma escala de indústria, não é o momento ainda, porque você precisa validar o mercado. Né? Você precisa ver a inserção dele no mercado. Então, essa menininha ela vai ajudar. A gente já tem equipamentos lá que promovem isso, que podem prover, né, um grande apoio, mas a menininha ela vem expandindo mais isso aí. O que a gente tem lá, na verdade, é um centro de prototipação, né? Então essa seria mais moroso vai estabelecer, né, a gente usar com propriedade o termo MVP mesmo, um produto viável, porque que já é a gente vê muito lá no próprio startup, que ele coloca, o cara chega e ele não consegue mostrar, porque ele não teve como fazer uma prospecção
né? Não teve, então é muito importante. Nós do Locus estamos muito entusiasmados, né? E muito felizes que tenha sido dado continuidade nesse processo. Então, agradecendo muito pelo trabalho de vocês e da continuidade desse trabalho. Só destacando um ponto importante, que além da minha linha de produção, já adquirimos, já está lá uma injetora de plásticos, que é outro ponto importante, né? Porque, perfeito. Além de dar mais celeridade, tem um ponto que até estávamos conversando. Peço desculpa pela minha miopia, né? Porque eu só vejo a metalmetrônica e não fui ver a metalmecânica. Porque a metalmecânica é bem importante também. Muitas vezes a gente tem mais dificuldade de encontrar, a gente, as indústrias, a pequena empresa, tem mais dificuldade de encontrar recursos para uma linha de metalmecânica ainda do que você acha difícil encontrar eletroeletrônica, imagina a metalmecânica. Por favor, Rogério, eu te interrompi. Nada, gente, é isso. Só ressaltando, né, que, por exemplo, você quer fazer uma determinada quantidade de produtos, muitas vezes, para você até muito, eu quero fabricar 1000 peças dessas, mas para uma indústria, para ele parar o processo produtivo para te atender, é complicado. Então, onde é que eu vou usar uma injetora de plástico? Onde é que eu vou usar uma mini linha de produção, né, de prototipação eletrônica? Então, hoje, o Parquitel permite que você consiga fazer isso, logicamente. Hoje eu me refiro com a concepção desses laboratórios, você vai estar conseguindo produzir esses determinados lotes sem necessitar, né, parar um processo produtivo de determinada empresa para atender sua demanda. Né? Para fechar, que o nosso tempo está chegando, então temos mais duas perguntas, uma mais de formalidade, mas outra que eu vou tirar proveito da sua experiência, entendeu? Veja, o seu trabalho tem sempre se pautado em modelo de agilidade organizacional. E agora você está com um grande desafio, que é estabelecer a agilidade organizacional no Estado. Isso é o perfil. Como é que você vê esse desafio? Quais são as frentes? Como é que você vê como tornar o Estado ágil? Porque, veja, essa limitação mesmo está chegando a vocês porque houve um atraso no processo de compra. Nada de incompetência má fé, não, só por causa do processo. O processo é lento. Né? O processo é sujeito a revisões e mais revisões, e questionamentos e mais questionamentos. Né? Como é que você vê esse desafio? É um mega desafio. Até a pergunta que você fez, que é assim, trazer agilidade para o Estado, é maior do que o que eu tenho. Né? Se fosse esse todo, eu estava bem complicado para mim. Né? Só na minha diretoria já é muito complexo. A gente tem muitas barreiras, de fato, para a gente ganhar em agilidade, no governo em geral, no setor público em geral. Né? Mas a gente não tem, essas barreiras não impedem que a gente seja mais ágil. A gente não precisa ser ágil 100%, como a gente gostaria, como uma startup do Porto Digital consegue ser. Uma empresa pequenininha, que consegue comprar, são compras menores, são compras sem licitações, né? Então a gente sabe que alguns processos são necessários para o Estado, para o governo, né? Questões de controle maior, etc., mas não nos impede da gente tentar articular para que isso facilite. A gente tem algumas articulações que estão, eu realmente não vou dizer aqui, ainda não estão, para não criar uma expectativa assim, mas temos já algumas articulações, inclusive vislumbrando o Fundo Inovar, etc., para que a gente tenha ganhos em agilidade, certo? Agilidade de ações, serem concretizadas, compras serem concretizadas, recursos possam vir para o Parquitel a partir do próprio modelo dele de negócio de embarcar. Hoje a gente tem um investimento do Embarcatel, que ele não é revertido diretamente para o Parquitel. Então a gente tem alguns processos que a gente está vislumbrando essa agilização, que a gente sabe que ainda tem muito, isso é um pontinho, né, no mar enorme, mas, e eu sempre digo também, a gente tem assim, da porta para dentro, a gente também tem muito anti-ágil lá, né, a gente pode melhorar muito, nós podemos, eu como diretora, Rogério gestor, nós gestores da área da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em si, e mais especificamente na nossa diretoria, a gente já pode ter ganhos e agilidade se a gente trabalhar internamente.
Vislumbrando o quê? Vislumbrando o que realmente é mais rápido de fazer e que tem ganhos, os ganhos rápidos, resumindo, né? Quais são os ganhos rápidos? Que a gente já traz um ganho para a indústria, que, como a gente está falando aqui, já traz ganho na pequena empresa. O que a gente pode fazer mais rapidamente com o Parquetel, que a gente já traga esse ganho. Em paralelo, a gente vai fazendo outras coisas, mas a gente ter esse mindset, né, que a gente chama ágil, de verificar a agregação de valor pelo menor tempo possível. Um pouco de Lean também, né? Lean Manufacturing e tudo mais, faz bem também. Então, a gente está se organizando, se articulando para esses ganhos ágeis. Eu acho que assim, a gente não pode dizer assim, não tem agilidade no governo, não vou fazer nada. Não. Tem um espaço muito grande para a gente trabalhar e a gente ser mais ágil. Mais uma vez, a felicidade que eu tenho em ouvir, né, essa perspectiva, e não só de teorizar tudo isso, a sua carreira mostra que você estudou, teve não só a formação pragmática, né, para agradar os acadêmicos, mas a formação acadêmica também na área. Então, nós temos a praxe e a teoria. Então, eu fico muito animado com esse discurso. Aí eu faço a pergunta final, né, que vai aos dois e para um pouquinho tendencioso, já que ele já foi coordenador do Locus. Como é que vocês veem o Locus, né, essa iniciativa do Locus, e como o Locus pode trabalhar junto com a diretoria de vocês para fortalecer as iniciativas? Como vocês veem isso aí? Bem, de verdade, sou suspeito, né, mas na minha opinião, independente de participar do Locus, eu acho que de fato foi uma excelente política pública, né, que reuniu empresas, instituições de ensino e pesquisa, né, de modo a fomentar a inovação para o Estado. Isso não só para a região metropolitana, mas como bem sabemos hoje, temos 30 locos de inovação nas mais diversas áreas e trazendo aí diversas ações que vão desde melhoria de infraestrutura em termos de laboratório, na aquisição de equipamentos, parcerias a nível nacional, internacional, cada locus aí tendo interações efetivas com o setor produtivo, de modo a acelerar o processo de inovação aqui no estado de Pernambuco. Então, na minha visão, é algo que foi uma ação ímpar, eu diria assim, do estado de Pernambuco e que vai deixar marcas muito positivas. Eu acho que não tem retorno, né? A partir da constituição dos locos de inovação, nós mesmos, acadêmicos, eu acho que trouxe a realização de um sonho, porque hoje eu realizo projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com colegas da Federal, do Instituto Federal, eu sou da UPE, e hoje nós temos uma rede colaborativa, que eu acho que isso até então não existia, além de reduzir de maneira muito drástica aquele velho abismo que existia da academia com as indústrias, né? Então hoje a gente verifica que as indústrias elas têm de fato uma necessidade real da presença da academia lá dentro, desenvolvendo seus P&Ds. Hoje temos também esses programas de incentivos fiscais do governo, que também fazem parte das ações do Locus. Então eu vejo isso como algo muito positivo, sabe, do Estado, e eu acho que também tem tudo a ver com a diretoria da professora Tereza. Tá? Eu corroboro com o Rogério, o Locus é algo que, como a gente diz, é um programa de Estado, não um programa de governo, e posso falar, o Locus está transversal à minha diretoria da inovação, mas a ideia é que a gente fortaleça, só isso, é só pensar em expandir, né? Então, a gente tem hoje, o Locus, eu acho que é um grande aliado já para a gente, para a nossa gestão, porque ele já tem uma distribuição no interior de Pernambuco. Então a gente já tem mapeado, né? Todo o Pernambuco ele já tem locos em todas as regiões, né? Então isso facilita até para a gente geograficamente algumas estratégias de ação, né? Especialmente o Parquetel. A gente precisa saber como o Parquetel chegar lá. Então é algo que a gente está pensando também em como promover parquetéis distribuídos pelo interior, né? Como a gente conseguir fazer isso, né? Porque quando a gente fala em produção é muito complicado a gente trabalhar remoto e tal, a gente precisa dos equipamentos lá, né? Então não é tão
tão fácil de pegar e sair multiplicando, mas é uma linha que a gente está muito na nossa mira, vamos usar uma palavra informal, muito na nossa mira, como a gente multiplicar, né, o CMA, né, os centros de manufatura avançada, também e os locos eles vêm a calhar, né? Muitas vezes tem locos, eu acho também no interior, que a gente falta até uma estrutura de negócio para ajudar, né? Como a gente pode ajudar com espaços de competitividade, onde a gente vai fazer essa junção de locos, com associações e cooperativas. Então, são atores, né? E o Locus, essa iniciativa, ela já traz aí universidades, centro de pesquisa, indústria, né? Então, facilita para a gente. A capilaridade para o interior que tem das instituições, né? Os campos que... Isso. Interiorização é uma palavra muito forte nesse governo. Perfeito. Então, eu acho que, assim, pode ficar tranquilo, o Locus para a gente foi uma vantagem. Como a gente começou já com a vantagem, o Locus faz parte eu sempre cito, acho que você vai concordar, que o Locus, antes de mais nada, foi um cartão de visita que o governo deu para a academia poder bater na porta da indústria. Porque até então a academia batia na porta da indústria e eu via o que minha avó dizia quando os moleques lá diziam, batia, perdoe, hoje não tem, certo? A gente achava sempre que a academia chegava na porta da indústria para pedir algo, como um pedido e tal, com um PIB na mão. Agora a gente chega com um cartão de visita, nós somos Locus, certo? Temos o apoio do governo, existe uma ação estruturada, certo? Nós podemos trabalhar. Então isso é extremamente importante. Eu espero que a gente dê mais alguns para frente. Bom, muito obrigado, Tereza. Um prazer enorme tê-la aqui. O Rogério já é nosso frequentador, já é de casa, já é o segundo podcast que ele participa e corre o risco de participar de mais alguns. Então, muito agradecido, agradeço a audiência de todos. Muitíssimo obrigado. Finalizando agora mais um podcast do Locus Inovatel. Obrigada.